Relativamente à questão do mercado Olival Basto, uma vez que o Sr. Presidente de Junta da União de Freguesias da Póvoa e do Olival Basto anda a anunciar que o mercado do Olival Basto vai fechar. E como o mercado do Olival Basto vai fechar e nós não temos conhecimento desta matéria, gostaria de saber se o Sr. Presidente conhece esta situação, se sabe as razões por qual o mercado vai fechar, se tem presente o projeto que vai ser implementado naquele espaço, porque não acredito que aquele espaço seja fechado por si só para não ter qualquer tipo de funcionamento, penso que isso não faz qualquer sentido e gostaria de saber alguma informação sobre esta matéria, porque até agora não temos qualquer conhecimento desta situação, Sr. Presidente. Era só. Aquilo que tenho para lhe dizer sobre essa matéria é o seguinte. Bom, fazendo história sobre o mercado do Olival Basto, é importante dizer que, como sabem, a gênese desse mercado é uma gênese que é ilegal, ou seja, aquele mercado foi construído, enfim, numa época mais conturbada, em que as coisas se faziam de uma outra maneira, mas que a Câmara Municipal nunca deixou naturalmente de assumir, uma vez que havia lá postos de trabalho, assumir, enfim, a sua manutenção, fez até alguns investimentos em algum momento, para dignificar na prática aquilo que era a utilização daquele mercado, quer por parte dos utilizadores, quer por parte das pessoas que lá vendem na prática. Só há um problema aqui que temos que gerir, não é? É que o mercado está em cima de um terreno que é particular, não é? E isso é uma coisa que todos nós temos que atender. E o facto do mercado estar num terreno particular convoca-nos para um problema, não é? Que é o dono do terreno quer o terreno, e o dono do terreno quer efetivamente intervir no terreno com todo o direito que tem, ele é proprietário do terreno e, portanto, sobre isso nada a dizer. Bom, relativamente a essa matéria, o que é que nós qual é o problema que se coloca relativamente a essa matéria? Bom, o proprietário tem direito a intervir, temos o problema do mercado para resolver. E a pergunta é, existiu preocupação para resolver ou não? É que toda a gente falou sobre esta matéria, ou pelo menos houve muita gente a falar sobre esta matéria, mas, efetivamente, pouca gente se preocupou em saber efetivamente o que estava a acontecer. E o que estava a acontecer é uma coisa muito simples. O mercado hoje, como está lá, não faz sentido, é ilegal e não tem condições. Está em cima de um terreno particular. Portanto, temos que resolver o problema. E perguntou a alguém se houve a preocupação de resolver o problema ou não. Quando é que isso vai acontecer? Já vai acontecer agora? Vai acontecer daqui a 6 meses? Vai acontecer daqui a 1 ano? Epá, eu não sei. Eu não sei. Nós temos, para avaliar no Departamento de Urbanismo, temos para avaliar uma pretensão de um particular para fazer um edifício no terreno que é dele e que pode fazer. No âmbito dessa avaliação, nós temos todas as condições para, com as pessoas que estão lá, que são essas 2 pessoas, 3 bancas que estão lá, avaliarmos se as pessoas ficam, se as pessoas não ficam, em conjunto com essas pessoas. Esse momento não chegou, porque esse momento, como digo, há uma pretensão que não foi deferida, na prática, inclusivamente o próprio projeto, em função desses problemas, já foi várias vezes revisto, e portanto, eu, confiando nos serviços e naquilo que falei com os serviços municipais, seguramente que com o Sr. Presidente encontraremos uma solução para o mercado, pode passar por várias coisas, pode passar por ele desaparecer, pode passar por continuar num outro edifício, numa outra loja, pode passar por N situações. Há uma coisa que eu sei, não vai passar por aquele lá ficar como está. Portanto, passará por uma solução a contente de todas as partes seguramente. E, portanto, se alguém sabe mais do que eu, agradeço que me conte. Eu não sei mais nada do que um particular que tem uma pretensão que ainda não foi, inclusivamente, deferida na prática, ou seja, existe um princípio, se quisermos, de acordo nas reuniões que existiram técnicas relativamente à questão da arquitetura, e a questão do mercado é uma questão, efetivamente, a resolver. Com a certeza, porém, que ele não pode ficar onde está, porque não faz qualquer tipo de sentido relativamente a esta matéria. Preocupações com os comerciantes que lá estão. O Sr. Presidente não precisa de... Ele não está cá para me ouvir. Ele não precisa de nenhuma, enfim, grande preocupação, se quiser demonstrar mais preocupação do que aquela que mostrou no mercado da Pontinha, como sabemos que foi encontrar uma solução para resolver o problema. Se alguém sabe mais, volto a dizer como eu terminei, se alguém sabe mais do que eu, agradeço que me comunique, que eu de facto não sei o que se passa na minha casa. Muito obrigado. Bom, Sr. Vereador Paulo César, com todo o respeito que me merece, permita-me que lhe diga o seguinte: desculpe lá os vereadores da oposição quererem saber algo que preocupa quer a população, quer esta variação. É óbvio que o Partido Socialista ganhou com maioria absoluta esta Câmara Municipal, mas tem que prestar contas. E nós estamos aqui em sede de reunião de Câmara para fazer questões e para obter esclarecimentos sobre matérias que nos preocupam quer a nós, quer aos nossos municípios. E por isso mesmo, acho que é dever de quem tem esta gestão prestar esses mesmos esclarecimentos, é por isso que o fizemos. Ou seja, é uma matéria que nos preocupa e, aliás, não temos culpa que o Sr. Presidente de Junta ande junto das pessoas lá a dizer que aquilo vai fechar, porque as pessoas depois alertam-se, não sabem qual é que são os passos subsequentes a esta matéria
E as pessoas estão aqui para saber, efetivamente, o que é que está pensado ou projetado. Porque a Câmara Municipal tem deveres sobre aquela matéria e tem que pensar, efetivamente, o que é que quer dali. E isto de política por opinativo, ou política opinativa, eu não conheço. Porque se lhe perguntar aqui às pessoas todas desta sala, há umas que vão dizer que aquela situação deve ser um centro comercial, há outras que vão dizer que é um campo de futebol, outras vão dizer que é um centro de saúde, e nós vamos todos opinar sobre aquilo. Acho que a Câmara Municipal tem o dever de projetar, ter um projeto estratégico neste caso, para aquilo que deve ser aquele espaço, o que é que quer fazer com aquele espaço, é possível fazer naquele espaço, o que é possível fazer naquele espaço, e depois seguir o seu curso e ter a sua opção. Neste caso, nós não sabemos, efetivamente, o que é que pretendemos. Se é manter aquele espaço como está, se é revitalizá-lo, se é procurar atrair comércio para aquela situação, se é possível fazer outro tipo de equipamento qualquer naquele espaço ou contíguo àquele espaço, nós não sabemos e é isso que perguntamos. Se o Sr. Vereador Paulo César também não sabe, seguramente dentro de pouco tempo vai saber, porque acho eu que é seu dever e dever deste Executivo perceber quais são as necessidades daquela freguesia, daquele território e ir ao encontro dessas expectativas das pessoas. Por isso mesmo, era essa dúvida e este esclarecimento que queríamos obter e que até este momento não vamos obter, e possivelmente não vamos obter até hoje, mas apelava que houvesse algum estudo prévio sobre aquela matéria para sabermos o que é que queremos daquele espaço, se vamos efetivamente ir ao encontro das pessoas, se é necessário outro tipo de equipamento diferente do que lá está agora para servir as pretensões da população, porque efetivamente esse é o fim único para o qual estamos investidos nesta Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Vereador. Visto que estamos a falar de um assunto e fazendo já uma declaração de interesses, passa-se literalmente ao lado da minha porta, visto que eu moro literalmente ao lado deste mercado, a questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Vereador Paulo César é se não sabe de um projeto já feito para aquele terreno. Esse projeto existe, sabe-se perfeitamente bem o que se quer fazer naqueles terrenos. O Presidente Breia já me mostrou o projeto através do seu telemóvel. Teve também o deslumbre, e a palavra foi essa, porque eu estava deslumbrado ao dizer que o último andar, que vão ser prédios de 4 andares, e que o último andar terá o valor simpático de 400 mil euros, o que um apartamento no Olival Basto por 400 mil euros. Bem-vindos às colinas do Olival Basto. É a única coisa que me apraz dizer, e apraz é uma palavra simpática que eu estou aqui a empregar, como é natural. Agora, a questão que eu coloco então é esta, é se o Sr. Vereador Paulo César não sabe, e o Sr. Presidente, se não sabem efetivamente de um projeto que já está feito, se está aprovado ou não. Passa-me completamente ao lado, porque como é certo e sabido, eu não estou a par dessas informações mais internas, e gostaria de saber se também não sabe que não estão acautelados qualquer tipo de estacionamento naquela área, visto que se aquele parque de estacionamento entre a praça e a junta de freguesia, embora lá está, pertence agora está-me a falhar a palavra, a este terreno privado, é onde as pessoas estacionam, e não só as pessoas da rua principal ou as da rua traseira, mas muitas pessoas do Olival vão lá estacionar. Certo e sabido que é um terreno privado, não se pode estacionar lá, como também não se podem vender carros e carrinhas, como efetivamente de momento se passa, como também não pode haver tráficos ilícitos de estupefacientes e também não pode haver prostituição, e também existe, embora também sejam casos que não sejam propalados, mas existem, eu sei porque efetivamente eu moro ali e vejo. Ninguém me conta, eu vejo. Apraz-me também dizer aos demais presentes que o Presidente Breia também me informou que o ringue também irá sofrer ali algumas alterações e vamos ter jardins, muitos jardins, o importante é ter jardins. Agora, muito obrigada pela atenção. Agora, eu gostaria de saber, efetivamente, se o Sr. Vereador está a par deste projeto e se aquilo que eu estive agora a explanar do momento tem alguma base de veracidade ou não, visto que eu estou-me a basear efetivamente na conversa que eu tive com o Presidente Breia e efetivamente a cautelar o mercado, porque, como é certo e sabido também, no Olival Basto a população é muito envelhecida, pode só lá ter 3 banquinhas com poucas coisinhas, mas pode estar em cima de um terreno privado, mas efetivamente faz falta, porque as pessoas do Olival Basto não vão pagar 75 cêntimos no voltas para ir ao mercado na Póvoa, que também não oferece
ofertas, como nós também sabemos. Muito obrigada. Sr. Presidente, mas já, enfim, relativamente à intervenção da Sra. Vereadora Diolinda e também do Sr. Vereador Marco Pina, duas coisas, aproveito uma para responder à outra. Bom, a primeira é que, bem, aquilo que são os casos de polícia, perdoar-me-á, mas eu não consigo, enfim, resolver, se tem lá prostituição e tráfico de droga e não sei o quê, eu desconheço e até me sinto, digo já, que todas as vezes que me desloco ao Olival Basto é um dos sítios onde me sinto bastante seguro, não sei se pela caracterização sociológica daquela população, mas é um sítio onde me sinto bastante seguro, não obstante até temos os bairros, efetivamente onde eu reconheço que pode haver algum tipo de problemas mais de criminalidade, que são os bairros da vertente nascente, que eu, como sabe, acompanho também da vertente do Gabinete da Vertente Sul. Portanto, mas essas matérias, como digo, não posso resolver. Também há outra coisa que eu não posso resolver. Eu não posso resolver o que é que os fregueses falam com o Presidente da Junta. Não é? Nem eu, nem o Presidente da Câmara, com certeza. Ou seja, como disse há bocado, e portanto aproveito para responder ao Sr. Vereador Marco Pina, como disse há bocado, e quando na resposta que disse aqui ao Sr. Vereador Fernando Painho, foi uma coisa muito simples. É assim, nós temos um proprietário com pretensão para usufruir daquilo que é um direito próprio, que é fazer uma construção naquele terreno. E aquilo que disse foi, nós não aprovámos, mas disse na minha intervenção, peço-lhe que tente se recordar disso, na minha intervenção disse que inclusivamente o projeto já tinha sido refeito 2 vezes porque nós não concordávamos com a abordagem que estava a ser feita no âmbito do projeto, quer relativamente a esta questão do mercado também numa fase inicial, quer, por exemplo, com as questões de mobilidade, de circulação e de estacionamento. Porquê? Porque não só entendemos que os rácios têm que ser cumpridos, como não devemos, porque aquilo, como sabem, é um gaveto, enfim, se quisermos, está entre prédios, e, portanto, em circunstância alguma, nós podemos permitir que aquilo não seja uma zona de circulação automóvel e pedonal para não criar o que existe hoje, por exemplo, que é chegar onde era a antiga junta de freguesia e haver uma rua sem saída propícia que exista precisamente comportamentos desviantes que caracterizou há pouco, e que eu acredito, naturalmente, se vive lá a Paredes Meias, que caracterizou há pouco. Outra questão, como digo, é que nós temos sempre, a todo o tempo, tratado destas questões com a Junta de Freguesia e também, e como disse há pouco o Sr. Vereador Fernando Painho, da hipótese de reformulação de toda aquela zona, porque entendemos, e como digo, é um dos desafios mais estruturantes que o Sr. Presidente tem, como disse, até cruzamento da Avenida Dom Dinis, etc., que é, se quisermos, requalificar toda aquela zona e darmos às pessoas um maior espaço de fruição pública, que não seja só exclusivamente ocupado com o ringue, eventualmente preocuparmos, como há bocado estava o seu vereador há pouco a dizer que a Câmara tem umas ideias, sim, nós, para mim é claro que o mercado como está lá hoje não deve existir, está a ocupar um espaço, enfim, está metade em domínio público e metade em um terreno privado, temos que encontrar uma solução, claro que sim, vamos procurar encontrá-la agora, claro que sim, como disse há pouco, não existe nenhum projeto aprovado ainda que exista pretensão do proprietário e vamos tentar acautelar o máximo estas questões, a circulação, a questão do mercado, a questão do multibanco, estávamos há bocado a dizer, portanto, ou seja, estas questões fazem parte, inclusivamente, como digo, do projeto que o Sr. Presidente sempre nos desafiou, que é encontrar uma solução para um maior espaço de fruição pública, não ser um espaço exclusivamente só para o ringue, onde os idosos, por exemplo, estão acatitados ali em 2 ou 3 mesas, portanto, isso é uma coisa que eu não estou a dizer que vai acontecer agora, não temos um projeto fechado, não está estabilizado, mas que normalmente, através daquilo que são os ensaios que nós vamos fazendo para chegarmos a uma solução final, discutimos com o Presidente de Junta. Se o Presidente de Junta fala com os municípios, com os fregueses dele, transmite esta ideia ou aquela ideia, eu não posso pronunciar como isso como imagina. Agora, nós estamos a trabalhar, como disse, como o Sr. Vereador Marco Pina colocou, estamos a trabalhar sempre em soluções que não são pontuais, são abrangentes. Nós olhamos para o Olival Basto como uma unidade e não como, se quisermos, uma coisa segmentada, não faz sentido, não é? E, portanto, temos que olhar para aquilo tudo como uma unidade programada, não é? E, portanto, para nós, esta questão, sobretudo ali, enfim, como outras, inclusive a CDU também está atenta a isso, não acho que não vamos falar sobre isso, porque acho que, enfim, como até a solicitação da informação por causa do DOB, onde era o DOB, por exemplo, também, ou seja, são tudo oportunidades de requalificação em pequenos espaços para dar qualidade de vida no Olival Basto, portanto, e revitalizar o Olival Basto, como digo, que é uma preocupação nossa, portanto, termino isto dizendo que percebo as suas preocupações e percebo as minhas respostas. Quando eu digo, no meu departamento não existe nada mais do que isto e do que pretensões são, até as aprovações são pretensões que podem ser deferidas ou indeferidas e, como disse, nos trabalhos preparatórios disso, já houve 2 reformulações do projeto e agora estamos a trabalhar numa fase que eu considero já muito avançada, em que já estão uma grande parte das questões acauteladas. Aquilo que o Sr. Presidente Junta diz, enfim, eu tenho muita estima pelo Sr. Presidente Rogério, agora percebo que ele vive isto com entusiasmo e isso também é importante porque ele gosta da freguesia, acho importante, não é?